Queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus esteja conosco nesta jornada. Queridos, eu quero estar trazendo uma palavra nesse momento, baseado no livro de Jeremias 33, que diz assim o tema da palavra: a promessa de paz e prosperidade. Queridos, aqui nós podemos ver a palavra de Deus, Deus falando com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém. Nós vemos aqui 3 itens, posso falar assim, da palavra de Deus hoje, para mim e para você, que vai estar vendo este vídeo, que vai estar ouvindo e vendo. Queridos, eu quero trazer uma palavra baseada em Jeremias 33, do 1 ao 9. Você pode conferir depois. Deus nos dará uma vitória. Deus oferece o seu amor aos indignos. Queridos, quem é aqueles indignos? É aqueles que não são dignos da promessa de Deus. Aqueles que não são dignos da promessa de Deus, ou seja, das bênçãos de Deus. Agora Deus faz uma promessa. Queridos, Deus, ele se encarrega de fazer cumprir a promessa de Deus. Queridos, devemos acreditar na promessa de Deus. Queridos, devemos falar do que Deus quer, do que Deus quer revelar, do que Deus quer que nós transmitimos ao povo. Queridos, nós aprendemos quando nós lemos, quando nós testificamos das maravilhas de Deus. Aqui, querido, o primeiro tópico dessa palavra diz assim, a palavra de Deus: ouça. A situação de Judá estava totalmente desviada. A situação de Judá estava totalmente desviada. Ponto. Queridos, quando a pessoa fala desviado, quer dizer saiu do foco, saiu do caminho, ou seja, seguiu outros preceitos. Judá estava desviado de Deus, estava longe de Deus, dos princípios bíblicos. Amados, aqui nós observamos a situação de Judá totalmente desviada. O profeta estava o profeta estava aprisionado. Jerusalém é destruída, mas Deus o revelou a sua maravilhosa graça. Este é o propósito de Deus com os pecadores perdidos. Queridos, o propósito de Deus é revelar a sua graça aos pecadores perdidos. Judá estava desviado do propósito divino. Queridos, o primeiro item, nós podemos ver que Deus, agora, para os desviados, para os que estão longe do propósito de Deus, Deus quer revelar a sua graça. Queridos, eu posso afirmar isso porque 25 anos que ministro a palavra de Deus. Irmãos, seguidores,
nós temos encontrado vários pensamentos, vários atitudes que às vezes eu paro e fico pensando, meu Deus, como pode uma pessoa que se diz cristão, que levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador, tem os princípios desta forma? Mas está na Bíblia. Pessoas que acham que estão firmes, pessoas que acham que estão no caminho, os seus princípios estão certamente desviados. Estão desviando da palavra. Os seus princípios não estão enquadrados na palavra. Judá estava afastado de Deus, mas Deus ainda estava dizendo: a minha graça eu quero revelar a vocês. O dia de hoje, queridos, também muitos estão pregando, estão ouvindo a palavra, mas os seus atitudes, os seus princípios não batem com a pregação que está fazendo e nem com a palavra. Queridos, ontem eu estava conversando juntamente com um casal amigo. Nós jantamos, depois fomos conversar. Queridos, nós começamos a entender o testemunho de muitos que não estão enquadrados na palavra. Falamos-se, recordamos-se de uma atitude de um homem que foi consagrado a pastor, que foi consagrado, ou seja, ordenado, foi entregue uma obra nas mãos dele. Mas foi visto que muitos, queridos, amados, muitos estavam vendo ele. Muito estava vendo ele fazer algo que não estava no princípio da palavra. Diz alguns que conhecem que ele passou tirando, tomando, casando e largando e pegando mulher de obreiro e indo para outros princípios, para outros lados e pregando a palavra de Deus e dizendo: eu sou pastor. Queridos, agora eu te pergunto, amados que vai ver esse vídeo, aonde que o homem tem um testemunho para ganhar alma desta forma? Aonde que o homem vai ter um testemunho de ganhar alma se ele vai numa cidade, toma a mulher de outro obreiro, leva e larga numa cidade e diz que Deus está com ele? Fica trocando de esposa como troca-se de cueca ou de calça, melhor falando assim. Queridos, a Bíblia diz que esses tais estão desviados dos princípios da Bíblia. Esses tais não estão apto a ir para o céu. Então o primeiro item é: Judá estava desviado dos princípios bíblicos. Queridos, dentro de 25 anos que prego a palavra, muitos têm me caluniado, muitos têm me perseguido, muitos têm até mesmo testemunhado contra a minha pessoa de atos ilícito, impuro, que eu tenho praticado. Estou falando eu, pastor Pedro Cerqueira. Mas eu quero ver provar. Eu quero ver a pessoa provar e dizer que eu fiz. Que eu estou traindo minha esposa. Que eu fui em uma cidade lá, namorei com uma pessoa. Ou transei. É melhor, eu sou direto. Eu não tenho nada a esconder. Irmãos, o Espírito de Deus é quem me justifica. Deus é minha testemunha fiel do meu caráter. Eu não tenho coragem. Eu não tenho, amados, esses princípios. Eu quero que a pessoa prove. Não é falar.
não é ligar, não é caluniar, não é ir e contar para alguém, eu vi o pastor Pedro ali, acolá, eu soube que ele fez. Não, não faça isso. Eu vi o pastor tal, você tem que ter prova. Você tem que ter prova. Eu já vi pessoas fazendo isso, obreiros fazer isso. Pegar a mulher do obreiro, ir embora para outra cidade, e quando chega lá, fica um mês, dois, ele larga e fala, não é de Deus nosso casamento. Volte para o seu esposo, que aí é de Deus. Irmãos, isso é atos maligno, isso é atos demoníaco. Deus não é Deus de separação, Deus não é Deus de afastar, separar, mas Ele é Deus de unir. E o que Deus uniu, jamais o diabo separará. Queridos, mas a Bíblia diz que no dia do juízo, todas as obras serão colocadas em pauta. Todas as obras serão, posso falar, pesadas na balança. Aqueles que me acusam, aqueles que te acusam, vão ter que provar aquilo que falaram. Queridos, Judá estava desviado. Eu quero dizer para todos os meus seguidores, até o exato momento, a minha vida está na presença do meu Deus. Homem nenhum tem como provar algo contra mim. Queridos, pessoas falam, pessoas criticam, pessoas perseguem, mas não estendem a mão para dar um conselho. Amados, devemos ir e repreender aquele que está pecando. A Bíblia diz para que ele não vá para o inferno. E uma testemunha não é básica para repreender um obreiro, um pastor. Tem que ser 2 ou 3 testemunhas. Sabe por quê, irmão? Porque nós não podemos acusar sem prova. Não devemos apontar alguém que nós não temos prova. Porque aquele que julga será julgado. Tá entendendo? Então o primeiro item desta palavra, Judá estava desviado. Estava desviada. Estava desviado. Saiu da rota, saiu do caminho e seguiram outros princípios. Queridos, louvado e engrandecido seja Deus. Eu quero ler o segundo item desta palavra, desta mensagem, deste vídeo do dia de hoje. A condição divina para receber as bênçãos, invoca-me. Verso 3. Todas as vezes que estando em perigo, clamará ao Senhor, e Ele os salvou das mãos dos inimigos. Juiz 3:9, 15:4 e 3, e 6 e 6. O segundo ponto que eu li para você, amados, a condição divina para receber as bênçãos. Há uma condição, queridos, de nós recebermos as bênçãos de Deus. Há uma condição, está dizendo a palavra, a condição divina para receber as bênçãos. Invoca-me. Jeremias 33:3. Todas as vezes que, estando em perigo, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou das mãos dos inimigos. Juízes 3:9 e 15 a 15. 4 e 3 e 6 e 6. E o verso 6 de Jeremias 33, você pode conferir. Irmãos, muitos pensam que servir a Deus é andar de qualquer maneira. Muitos pensam que servir a Deus é viver de qualquer forma. Deus é misericórdia. Deus é bondoso, sim. Deus vai dar um jeitinho no dia do juízo. Não vai dar jeitinho não, você tem que ser puro.
Você tem que ter lealdade com o teu próximo, você tem que ter lealdade com Deus. Você tem que aprender a respeitar o teu próximo. Você tem que aprender a respeitar o caráter divino. Você tem que aprender a respeitar a Bíblia. Você tem que aprender a se defender do mal e do pecado. Quantas pessoas que já me caluniaram? Pessoas que já me caluniaram de pedófilo, estuprador, prostituto. Irmãos, mas nunca provaram nada. Nunca provaram e nunca vão provar. Porque o meu Deus, o Deus que me chamou, Ele tem me sustentado pela sua misericórdia. Não sou bom, não. Não sou bom. Mas o meu Deus tem me dado misericórdia, tem me dado a graça dele para sobreviver. Não se engane. Eu tenho me calado para muitas conversas. Eu tenho me calado para fofoca. Eu tenho me calado na presença de Deus. Os caluniadores, aqueles que afirmam que eu fiz, aqueles que afirmam que eu sou, sabe o que eu tenho feito, meus irmãos? Eu tenho me calado. Eu tenho me calado. O segredo é esse. Se você se calar na presença de Deus e falar só para Deus, você vai ver a justiça de Deus. Eu me lembro de um dia, queridos, que Deus me deu uma revelação terrível de um pastor que perseguia meu ministério lá em Lusiânia, Goiás. Eu estava orando pela madrugada e Deus falou: eu vou matar. Eu vou matar ele porque ele tem te perseguido e tirado a honra do Espírito Santo. Eu disse: Deus, me revela quem é a pessoa. Ele falou: não, calma, você vai saber. Queridos, quando foi 9 horas da manhã do dia seguinte, chegou o irmão em casa. Falou: o pastor morreu ontem, infartou ontem de madrugada. Ou seja, nessa madrugada ele infartou. Deus falou: eu não te disse que eu ia te revelar, que eu ia te mostrar, que ele estava te perseguindo, sempre te perseguia, dizia que eu não te uso, e ele agora já não existe mais, calou, silenciou. Queridos, outra vez eu estava em uma vigília, foi me dada a oportunidade e eu ministrei a palavra de Deus como Deus queria. Após que eu passei a oportunidade, a liderança deram a oportunidade para ele, um presbítero. Outra pessoa. Ele se levantou contra a minha vida, me caluniando na palavra, usando o microfone e dizendo que Deus não estava me usando, que eu estava sendo usado pela carne. Irmão, parece que foi jogado em mim um balde de água. Eu fiquei triste demais, arrasado, mas fiquei no meu canto. Ele passou a oportunidade novamente para o líder que estava dirigindo a vigília. Irmãos, ali em Lusiânia, Goiás, logo seguido chegou uma missionária, uma jovem do Guará DF. Aí foi dada a oportunidade para ela logo seguido. Queridos, eu não me lembro se ela foi a pregadora de um período, mas uma coisa é certa, que Deus usou aquela irmã, aquela jovem tremendamente, até hoje ela dorme no Senhor. Queridos, ela, quando estava Deus usando, ela virou para mim, apontou e falou: filho meu, hoje eu vi como tu foi humilhado. Filho meu, não fique triste, porque sou eu quem te uso. Eu já te usei aqui hoje. Ela não estava no período, ela estava no caminho para a vigília. Filho, eu vi como um homem te humilhou aqui hoje. Eu vou te honrar. Sou eu quem te uso e continua dando lugar a mim. Irmão, naquele momento eu comecei a chorar. Falei: Deus, o que é isso? Alguém diz que não é tu, o outro já diz que é. Senhor, eu vou ficar com esse que diz que é, Senhor. Vou ficar com a tua serva. Em nome de Jesus, eu vou tomar posse dessa palavra. Irmão, parece que Deus colocou a mão, rancor. Tirou, passou o bálsamo. Tudo bem. Querido, não foi muito tempo. E Deus me disse que ia cobrar duramente. Irmão, eu não sei se aquele cidadão que era um presbítero, não, ele é um presbítero. Eu não sei se ainda ele existe na terra. Mas uma coisa é certa. Eu percebi que logo, logo ele se desviou. Irmão, grande foi a luta que ele passou. Grande foi a tribulação que aquele homem passou. E estava passando desviado. E Deus cobrando. Vou lhe contar só mais uma para mim continuar e encerrar essa palavra. Querido, encerrar este vídeo para não ficar muito grande. Eu estava em Samambaia DF, em uma grande cruzada. Querido, ali eu estava ministrando e Deus me deu uma revelação. Que ali tinha um pastor que estava em pecado e que ele tinha que confessar o pecado, porque Deus estava dando um ano
Ia dar 1 ano para eles se consertar. Porque se não se consertasse, Deus ia matar. Irmãos, o pastor da igreja, quando terminou a cruzada, aquele evento, eu ia saindo juntamente com o meu pastor. E ele sendo o vice-pastor, presidente do campo, presidente do ministério. Ele me gritou: missionário Pedro, por favor, vem aqui. Eu cheguei bem perto do púlpito, mais ou menos no púlpito, 60 centímetros de altura, para subir para o púlpito. Ele disse para mim: pastor, o missionário, se você subir aqui no púlpito e falar para todo o povo que você mentiu, que você está equivocado, você se equivocou com a mensagem que não é de Deus, você terá minha amizade e vai continuar pregando aqui, mas ao contrário, aqui você não prega. Eu só ia para cima e falei assim: pastor, eu não retiro a mensagem de Deus e vai morrer esse pastor que Deus revelou. O prazo é 1 ano. Eu não retiro a palavra é de Deus. O meu pastor que estava comigo disse: pastor, não faça isso, que ele é minha ovelha, é obreiro da igreja que eu pastoreio, eu sei que Deus usa ele. Pastor, peça perdão, reconcilia com o missionário. Não. Aí eu saí e fui embora. Isso foi em Samambaia DF. Irmão, fui para Santa Maria, onde eu morava. Irmão, com 1 ano, queridos, prestem bem atenção, com 1 ano, eu estava dentro de casa assistindo a uma reportagem no SBT. Deus o disse para mim: tira do SBT e coloca na Record. Quando eu coloquei na Record, estava passando-se a reportagem. Pastor fulano de tal, que eu não quero falar o nome dele aqui, que ele já dorme, esperando o juízo de Deus. Deus o sabe, todas as coisas. Foi picado pelo mosquito da febre amarela e acaba de falecer no hospital de Taguatinga. Irmão, foi um choque terrível. Deus falou: vai para o calendário, que eu tinha marcado uma bolinha lá, marcando o dia. Quando eu somei, deu 1 ano certinho. Queridos, Deus não deixa o seu servo ser envergonhado. Deus não deixa o seu servo ser escarnecido. Não é glória para mim. Não é glória para mim. Mas a Bíblia diz: ai daquele que toca num dos meus ungidos. Queridos, e tem outros testemunhos que não dá tempo para contar, senão o vídeo fica muito longo. Mas eu quero mostrar mais o terceiro item e último desta palavra. Presta atenção. A grande promessa de Deus diz, Deus diz que quer sará-lo e dar saúde. Verso 6 do capítulo 1 de Jeremias. Letra B. Dar-lhe paz e segurança e abundância. Verso 6 também, do capítulo 33 de Jeremias. Da abundância. Libertá-lo do cativeiro. Verso 7, do capítulo 33 de Jeremias. D. Restaurá-lo. Verso 7 também está lá. Letra E. Purificá-lo dos seus pecados. Verso 8 do capítulo 33. Letra G. O seu testemunho deve glorificar a Deus. Verso 9 do capítulo 33 de Jeremias. Irmãos, o seu testemunho está glorificando a Deus? O seu testemunho está exaltando Deus? O seu testemunho tem sido fiel adiante de Deus? Queridos, nós temos de parar de ser hipócrita. Nós temos de parar de ser o que nós pregamos. Nós temos que ser o que nós pregamos e não ser de fachada. O teu testemunho está enquadrado na palavra? O teu testemunho está condizendo
com a palavra? Se não tiver, eu te convido a consertar o teu altar com Deus. Porque certamente Deus vai requerer de você. Queridos, a grande promessa, Deus diz que quer salvá-lo e dar saúde. Querido, Deus é uma promessa de Deus. Deus o quer salvar, Deus quer dar saúde para a nação. Não é uma dor de barriga, não é uma cegueirinha física. A saúde também faz parte da vida espiritual. O testemunho adiante de uma cidade, de um bairro ou de uma nação. A igreja está doente. A igreja precisa ser salva com tanta hipocrisia. Querendo detonar o outro, querendo tomar o lugar um do outro. Para com isso. Faça a vontade de Deus. Faça o que Deus te ordena. Há lugar, lá no livro de Lucas. Jesus Cristo foi curar um homem da mão ressequida, ou ressecada, ou mirrada. Jesus disse, vem para o meio, que ainda há lugar. Eu quero te dizer, você que vai ver este vídeo, ainda há lugar para você na seara. Ainda há lugar na obra de Deus para você. Deixa de ser hipócrita e serva a Deus com amor. Deixa de perseguir o teu irmão. Deixa Deus o tratar com cada um. Ore, busque. Queridos, dar-lhe paz, segurança e abundância. Libertá-lo do cativeiro. Quantos cristãos, queridos, não têm abundância na sua vida? Estou falando de dinheiro, não. Não estou falando simplesmente de um bom salário. Estou falando abundância em tudo. Paz, graça sobre a tua vida. Amados, precisamos entender o último ponto dessa mensagem. Seu testemunho deve glorificar a Deus, está no versículo 9, do capítulo 33 de Jeremias. O teu testemunho tem glorificado a Deus? O teu testemunho tem condizido com o que tu tem pregado? Ouvi um dia alguém dizendo assim, que falar até papagaio fala. É verdade. O papagaio fala porque ele treinou. O papagaio fala porque ele foi ensinado a falar. Mas agora eu quero saber se vai cumprir o que o papagaio fala. Mas o que Deus fala, cumpre. O que Deus fala, se cumpre. Amados, eu quero dizer, às vezes você pode dizer, pastor, está sendo muito duro. Eu quero lhe dizer, a palavra de Deus é fiel. E deixo esta palavra para você, em nome de Jesus. O seu testemunho deve glorificar a Deus. Assim deixo essa mensagem para você. Deus oferece o seu amor aos indignos. Esta é a palavra. Deus o deu para nós. Nós não tinha, mas Deus nos deu. Que Deus abençoe em nome de Jesus.